Muito bem, irmãos, voltamos para mais uma aula de angelologia, a ciência que estuda os anjos, mensageiros, malak no hebraico, ângelos no grego. Falamos na Faculdade Teológica Bereshit, nosso curso de angelologia dentro da teologia nível básico. Primeira matéria aí, aqui no nosso canal, a segunda matéria. Já falamos sobre Pentateuco, e agora estamos falando de angelologia, aulas pequenininhas, no máximo 10 minutos, para você ir gravando e aprendendo um pouco mais. Nós continuamos estudando o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é o mantenedor dessa faculdade dos seminários, Bereshit e Tabernáculo. Tem mais de 25 anos, desde 92 nós estamos aqui na região leste mineira e sul capixaba ensinando a palavra de Deus. Já formamos mais de 600 pessoas. Muitos são pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, obreiros, membros de igrejas, pessoas que estão dedicando-se à causa do reino. Nossa aula hoje de angelologia vai tratar do assunto chamado serafins. Serafins. O que seriam serafins? Nós encontramos essa palavra serafins, apenas 2 vezes no Velho Testamento. Lá no Isaías 6:2 e o 6:6. Naquele ano que morreu o rei Uzias, né? O Isaías teve aquela visão maravilhosa. Ele viu então serafins estavam por cima do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então achamos aqui mais uma categoria que voava. Então essa mitologia de que anjo tem asa, negativo. Anjo só tem asa quando ele apresenta na Bíblia dizendo que tem asa. Mormente, costumeiramente, nenhum deles tem asa nenhuma. São varões normais. Eles andaram no meio do povo e ninguém nem sabia que era eles, né? Chegaram em Sodoma e Gomorra, andaram no meio da rua. Não tinha nada que identificava que eles eram anjos. Não tinha um chifre, não tinha uma auréola, não tinha uma orelha grande, um nariz comprido, não tinha as mãos esquisitas, não era ETs, né? Eles não tinham nada que sobressaía para ninguém desconfiar deles. Eles chegaram em Abraão, nos cavaleiros de Manre, e passaram por homens normais, chamados de varões, né? Então, somente tem asa aqueles que a Bíblia diz que tem asa. Querubins tem asa, 2 asas, e os serafins têm 6 asas. Está escrito aqui. Então, os serafins têm a ver com o quê? Serafins têm a ver com purificação. Saraf quer dizer abrasar, fogo, né? Arder. A palavra saraf tem até a ver com queimação, não é isso? Abrasamento. E essa palavra ocorre 2 vezes aqui em Isaías, no ano que aconteceu aquele terremoto lá, no ano que morreu o rei Uzias. Esse Uzias, ele um rei foi muito valoroso, né? Um homem que amava a agricultura, um rei muito interessante, que fez uma grande obra, né? Depois o filho dele chamado Jotão, depois Acais, depois Ezequias e vai embora. Isaías então viu serafins. Serafins são seres especiais criados por Deus, que tem 6 asas e que tem a função de trabalhar com a purificação. Diz no capítulo 6, versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirava do altar com a tenaz. Que Isaías disse, ai, quem dera, ai de mim, sou eu um povo pecador que habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Sou em lábios impuros e o povo de impuros lábios. Aí ele pegou com a tenaz um ferro assim, que pega uma brasa lá no altar e vem e queimou a boca de Isaías e falou, esse agora está pronto, agora você pode anunciar às nações a palavra de Deus. Essa brasa, esse fogo te queimou, te purificou. Então os serafins nesse exército espiritual de Deus, que inclui tronos, soberanias, potestades, arcanjos, querubins, serafins, anjos e espíritos, nesse mundo espiritual, os serafins têm a ver com purificação. Ele foi um agente de Deus que pegou aquela brasa do altar e purificou Isaías, capacitando para fazer a obra dele. Então, os serafins são seres especiais, a palavra quer dizer arder, abrasar, e a raiz hebraica saraf ocorre outras vezes no Velho Testamento. Mas aqui 1 vez, 2, 3, 4, 5. Mais 5 vezes a gente encontra essa raiz saraf, né? Sharaf, que é a palavra que é shin, né? E nessas vezes todas, sempre tem a ver com abrasamento. Fala de serpente abrasadora. Abrasar. Voadora, volante. Então, aquelas
aquelas serpentes abrasadoras que estavam no deserto, que Deus mandou quando o povo estava murmurando muito. Depois foi feita uma de metal, que depois acabou tornando idolatria, né? Só foi destruída no tempo do rei Ezequias. Então os serafins são seres especiais, uma categoria especial de seres, que trabalham para Jeová e estão ligados com purificação. Nós não temos notícia nesse mundo de hoje nosso de serafins atuando, mas o ministério deles não pode ter acabado, pode não ter acabado, né? Isaías teve essa visão desses serafins. Eu nunca tive visão de serafim, não sei se alguém teve, não fiquei sabendo de alguém que teve. Mas os serafins existem, continuam sua função ministeriais, né? Continuam trabalhando com purificação e estão à mercê de Deus, como os querubins também. Aproveitando a questão dos querubins, na aula passada nós falamos de querubins, nós esquecemos de falar sobre os seres viventes. Quem seriam os seres viventes? Vamos então completar essa aula dos serafins falando dos seres viventes. Aqui em Ezequiel ocorre 13 vezes a palavra seres viventes. Do Ezequiel capítulo 1, depois no Ezequiel capítulo 10. No 1 e no 10, fala que sobre os seres viventes zigue-zagueava a semelhança de relâmpagos. Os seres viventes, cada um havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Eles são sempre 4 seres viventes. E no capítulo 10 também diz que são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E aí tem um lugar aqui que ele define que esses seres viventes são os querubins. Ele está escrito aqui então, ó. Então eu fiquei sabendo que era querubins. Ezequiel 10, 20. São estes seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Então esses querubins que a gente encontra aí, lá no Éden, né? Encontra no Apocalipse, encontra também em Ezequiel, aqui está dizendo que eles são seres viventes. E a gente encontra os seres viventes 13 vezes no Apocalipse. No Apocalipse 5 tem muitos, 6, 7, 14, 15, 19. Fala sempre dos 4 seres viventes. Cada um tem um rosto, né? Ele tem muitos olhos e tem um rosto. Um tem rosto de homem, outro tem rosto de leão, outro tem rosto de águia e o outro tem rosto de boi, o bezerro. Os 4 rostos dos seres viventes que estão no meio do trono de Deus lá no Apocalipse, aparecendo 13 vezes. Cada um tem 6 asas, cheio de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses seres viventes que vi debaixo tal, eles são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então, nós ficamos sabendo, por esse texto de Isaías, de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10 e Apocalipse, durante 13 vezes, que os querubins também estão chamados de seres viventes. E que eles têm muitos olhos, já falou lá nos querubins, e tem 4 rostos, né? Cada rosto desse é uma indicação do evangelho, né? O evangelho de Mateus fala de Jesus que veio como rei. O evangelho de Marcos, Jesus como bezerro, como boi, para servir. No evangelho de Lucas, ele é o homem. E no evangelho de João, ele é a águia. Então, é aí os 4 seres viventes. Um abraço, até mais.